Olá, seja bem-vindo ao canal FBS Comunicação. Nesta aula, estudaremos o núcleo do sujeito. Videoaula preparada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! E não se esqueça que estamos na parte da gramática, chamada sintaxe, que é a parte que estuda as relações existentes entre as palavras numa frase ou entre as orações num período. Repita aí comigo: sintaxe, não é sintaxe e nem sintaxe, é sintaxe, tá? Ok? Dentro da estrutura do período simples, nós temos os termos da oração, que são divididos em essenciais, e dentro dos essenciais nós temos o sujeito e o predicado. Em seguida, nós temos os termos integrantes da oração, que são complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva. E por fim, nós temos os termos acessórios, que são eles: o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. E por que dizemos que são termos essenciais? Porque geralmente estão presentes em toda oração. Pois bem, agora sim iremos ampliar o nosso conhecimento acerca do sujeito, que é o termo da oração, palavra ou conjunto de palavras sobre o qual o restante da oração diz algo. É a expressão substantiva que concorda em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, com o verbo da oração. Resolvi colocar como exemplo algumas lousas que já usei em sala de aula, que já fiz em sala de aula. Então, recapitulando, retomando aí o conceito acerca do sujeito, é o termo da oração sobre o qual se dá uma informação e também a que o verbo se refere. Nós temos o exemplo aí: Maria Eduarda e Guilherme tiraram a mesma nota. Percebam então que nós temos aí como sujeito Maria Eduarda e Guilherme. São os sujeitos da oração. Quem tiraram a mesma nota? Maria e Guilherme. Falarei um pouco mais sobre essa dica de como encontrar o sujeito de forma clara no próximo slide. Me acompanhem. E aqui nós temos uma super dica de como achar o sujeito na oração. É simples, é só colocar o que ou quem antes do verbo. Por exemplo, Deus é perfeito. A dica: quem é perfeito? Resposta: Deus. Portanto, Deus é o sujeito da oração. Perceberam como é fácil? Agora, iremos dar mais um passo importante. Vamos aprender a identificar o núcleo do sujeito, que é a palavra base, geralmente representado por um substantivo, ou por um pronome, ou melhor dizendo, vai o nosso primeiro falha nossa de hoje, ou por uma palavra substantivada, ok? Agora nós vamos ver um exemplo em que o núcleo do sujeito é um substantivo. Primeiro vamos relembrar o conceito de substantivo, Substantivo é toda palavra que nomeia seres em geral. Tudo que eu olho, que nomeio, eu classifico como substantivo.
ele faz parte de uma das 10 classes gramaticais, está dentro de uma parte da gramática chamada morfologia, certo? Pois bem, vamos analisar o exemplo. O ônibus partiu às 19 horas. Nós temos como núcleo do sujeito a palavra ônibus, sendo antecedida aí por um artigo. Esse é outro indicativo de que a palavra a seguir é um substantivo, porque o artigo geralmente antecede o substantivo, tá? Então nós temos aí o núcleo do sujeito, o ônibus. Se trata de um sujeito simples, nós vamos ver no outro slide, que vai abordar o assunto tipos de sujeito, tá? Uma dica também importante é lembrar que nós vamos cortar a oração, né, separar o sujeito do predicado sempre a partir do verbo, sempre antes do verbo nós vamos fazer a divisão. Tudo que sobra do verbo em diante nós classificamos como predicado, tá? Tudo que vem antes do verbo nós vamos classificar como sujeito, tá? E a partir do sujeito nós vamos tirar a parte mais importante, que neste caso aqui é a expressão, é a palavra ônibus. O artigo, no caso, tem a função sintática de adjunto adnominal. Pois bem, vamos ver agora quando o núcleo do sujeito é representado por um pronome. Recapitulando o slide anterior, nós temos uma frase em que o núcleo do sujeito é um substantivo. Essa geração está cada vez mais conectada. Nós temos aí o pronome essa, né? E logo em seguida nós temos o substantivo geração. Podemos substituir esse substantivo por um pronome, no caso aí, nós, tá? Sujeito simples, nós, sendo representado então esse núcleo por um pronome pessoal do caso reto. Nós estamos cada vez mais conectados. Podemos também, aproveitando aqui o embalo, percebemos aqui no exemplo abaixo, jovens e adultos estão cada vez mais conectados. Nós temos um caso aqui de sujeito composto. Vamos ver em outra videoaula tipos de sujeito, tá? Então, podemos transformar esse sujeito composto em um sujeito simples, nós. Nós estamos cada vez mais conectados. Olha outro caso em que usamos o pronome como núcleo do sujeito. Eu estou cada vez mais conectado. Portanto, nós vimos aqui na primeira frase, na primeira oração, núcleo do sujeito sendo representado por um substantivo e logo abaixo um núcleo do sujeito sendo representado pelo pronome nós e um pouco mais abaixo ainda pelo pronome pessoal do caso reto eu, ok? Fácil, né? E por fim aqui, nós vamos aprender a identificar quando o núcleo do sujeito é representado por uma palavra substantivada. O que vem ser uma palavra substantivada? É quando ela pertence a uma outra classe gramatical que não seja substantivo, mas por ter sido antecedida por um artigo, se tornou uma palavra substantivada. Por exemplo, se pegarmos a palavra verde, de bate-pronto, sabemos que verde é um adjetivo. Se colocarmos dentro de uma frase, a bandeira é verde. Então, bandeira verde, bandeira é substantivo, verde é o adjetivo, caracterizando, qualificando aí, né, caracterizando a cor da bandeira, certo? Mas neste contexto aqui, vejam comigo, o verde das oliveiras, ó, mais outro falha nossa, que oliveiras aqui, onde é que tem oliveira escrito aí? O verde das árvores é muito bonito. Percebam que a palavra verde foi antecedida por um artigo e toda vez que isso acontecer vai ocorrer um fenômeno chamado substantivação. Então essa palavra, ela deixou de ter a classificação dela original, que é adjetivo, e passa a se torna uma palavra substantivada, justamente por ter sido antecedido por um artigo, tá? O verde das árvores, e olha que interessante, das árvores acaba sendo uma locução adjetiva, tá? Legal? Entenderam? Então, verde originalmente é um adjetivo,
mas por ter sido antecedido por um artigo se tornou uma palavra substantivada. Neste contexto aqui, nós temos um verbo de ligação, dividimos a oração, sujeito e predicado, é muito bonito é o predicado, o verde das árvores, e não das oliveiras, né? O verde das árvores é o sujeito, e agora eu preciso tirar a parte mais importante dessa frase aqui, né? Desse termo, melhor dizendo. A parte mais importante aqui é a palavra verde. Então, nós temos um substantivo simples, cujo núcleo do sujeito é uma palavra substantivada. Certo? Por fim, escolhi essa lousa, que pertence a um outro assunto chamado determinantes do substantivo, para ilustrar, né, um pouquinho mais quando o sujeito ele é um pouco mais extenso. Quando ele vem com uma, duas, três palavras, fica mais tranquilo. Né? Agora, quando vem aqui, no caso, representado por 5 palavras, aí às vezes o aluno fica meio amedrontado quando o sujeito ele é muito extenso. Tá? Então, nós vamos analisar aqui e vocês verão que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Viajem comigo. Estas 3 medalhas de ouro são do meu pai. Primeiro já separamos o predicado, cortamos sempre antes do verbo, tá? São do meu pai, nós ignoramos porque o nosso objeto de estudo agora é o sujeito e o núcleo do sujeito. Legal, aí nós vamos analisar palavra por palavra, né? Estas, a língua deu enrolada agora. Estas, pronome demonstrativo. 3, numeral cardinal. Medalhas, opa, já achei um substantivo aqui. Nós temos de, que é preposição, e ouro, que também é um substantivo. Nós temos medalhas e temos ouro. Só que neste caso, nós vamos classificar esse conjunto de palavras, no caso aqui, de ouro, de locução adjetiva. Sabe por quê? Porque ele está caracterizando o substantivo medalhas. Está se referindo ao substantivo medalhas. Então, depois de analisarmos palavras por palavra, né, fazendo uma análise morfológica bem simples aqui, nós chegamos à conclusão de que o termo mais importante, a palavra mais importante desse conjunto de palavras aqui é o vocábulo medalhas. Então, nós temos estas medalhas, 3 medalhas, medalhas de ouro. Percebam que todos os termos que cercam aí o substantivo se referem a ele. Portanto, nós temos aí uma palavra que é mais importante do que as demais. Ele é o foco do substantivo. Né? Por isso que os outros elementos se relacionam com ele, porque ele é a parte mais importante aí. Ok? Ficou claro? Como dizem os mineirinhos, né? Facinho, facinho. E chegou a hora do nosso recapitulando na lousa. Então vamos lá. Núcleo do sujeito, nós temos o primeiro exemplo, a primeira frase. Nós estamos estudando para as provas. Então nós temos aí o nós como núcleo do sujeito, um sujeito simples. Esse fica bem fácil, né? Bem simples de entender. Representado aí pelo pronome pessoal do caso reto. Segundo exemplo, Ana Luísa e Samuel são irmãos. Nós temos 2 núcleos, as duas partes mais importantes aí desse sujeito é Ana Luísa, Samuel, são os substantivos próprios, tá? A conjunção e não faz parte, então, do núcleo, ok? Então, nós temos 2 núcleos aí, sendo representados por 2 substantivos próprios, ok? Na terceira frase, quase todos vieram à aula hoje. Nós temos todos, que é a parte mais importante dentro do sujeito, e esse sujeito, esse núcleo sendo representado por um pronome, tá? Pronome aí sendo representado, na verdade, o núcleo do sujeito sendo representado pelo pronome, ok? Quarto exemplo, quem tem dúvidas ainda? De novo, corta-se o sujeito, né, antes do verbo. Nós temos aí à esquerda apenas um núcleo, apenas uma palavrinha, um vocábulo, tá? Então fica fácil fazer análise. O núcleo do sujeito aí também sendo representado por um pronome, tá? Quinto e último exemplo.
O azul do céu é lindo. Vejamos, ó, azul originalmente aí desse contexto aí, blusa azul, por exemplo, azul é um adjetivo, tá? Mas por ter sido antecedido de um artigo, se torna uma palavra substantivada. Então, cortamos aí a frase antes do verbo, né? Tudo que sobra a partir do verbo é o predicado, então cabe a nós analisarmos tudo que vem antes do verbo. O céu, o azul do céu, né? Então nós temos aí uma locução adjetiva que do céu está caracterizando o azul, tá? Então não podemos dizer que céu é a parte mais importante por ser um substantivo, que neste caso ele tem valor de locução adjetiva, e céu, no caso aí, por ter sido antecedido, por estar antecedido de um artigo, se torna uma palavra substantivada ou adjetivo substantivado ou palavra com valor de adjetivo. Então temos como núcleo do sujeito aí um adjetivo substantivado, deu uma travada aqui, temos como núcleo do sujeito um adjetivo substantivado, uma palavra substantivada, uma palavra com valor de substantivo, tá? Então, recapitulando mais uma vez, núcleo do sujeito vai ser representado sempre ou por um substantivo, ou por um pronome, ou por uma palavra substantivada. Depois dessa, tenho certeza que vocês já fixaram, já entenderam, já aprenderam, tá? Espero que tenham gostado da aula, espero principalmente que tenham aprendido, tá? Não acabou não, fique até o final. E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites. Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.